Oi, bom dia a todos. Com muita alegria que eu retorno, nessas lives, porque o Espírito Santo sempre me guia. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre Sinogeta. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Versículo 3 de Abacuque, capítulo 3. Deus veio de Temá e do monte de Porá o santo Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez com a luz. Raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Versículo 6. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmuiçados, outreiros e demos se abatem, porque os caminhos eternos lhe pertencem. E eu quero deixar em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. São dias difíceis, são dias que precisamos estar vigiando, são dias que precisamos estar, aleluia, aliançados em Deus, no Senhor. Resolvi entrar, amados, para dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que você tem que estar aliançado na palavra. A gente tem muito conhecimento, muitas palavras, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. O pão nosso, O pão nosso de cada dia da hoje, Pai nosso. Então, ele pediu na oração para chamar ele de Pai. Então, você é filho, você é filha. Então, entenda que você é mais que vencedor. É mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas você está em Cristo? Ou você está na voz das multidões? Nas vozes das pessoas? Nas vozes daqueles que não estão aliançados na palavra, na viva e eficaz? Você está firmado no Senhor? Sabe, eu reluto muito para entrar nessas lives, mas quando o Espírito Santo me conduz, eu preciso entrar. Porque ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, ai de mim, porque eu conheço a palavra. Na verdade, era melhor que eu, Adriana, nem conhecesse. Porque uma vez conhecedora da palavra, eu preciso levar as boas novas do Senhor para o povo. Não só o povo de Deus, mas para você que também não o conhece. Então, que nessa manhã chuvosa, que aqui em Brasília está chovendo, mas assim, eu entendo e compreendo que tudo coopera para o nosso bem. Uma doença, a saúde, é culpa de Deus, amados? Nunca é culpa do Senhor. A culpa é nossa, por nosso comodismo, por a gente tentar nos distrair, A palavra do Senhor também diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. E muitas vezes o sábio está muito cheio de entendimento, muito cheio do seu eu, muito cheio da tua vontade. E se esquecem da oração do Pai Nosso que o próprio Jesus nos ensinou e que está na Bíblia isso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Então, amados, se a gente orar, fazer essa oração, quem conhece a Bíblia, conhece a palavra e conhece a oração que Jesus nos ensinou, aleluia, que podemos chamar Deus de Pai, então você tem que entender que a vontade é dele. Como que eu posso falar? A nossa herança está no céu, que nem eu li em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, guarda o que tem para que ninguém venha roubar a tua coroa. Os dias estão maus, os dias estão muito corridos, que nem eu comentei com meu marido esses dias. Quando a gente pensa que é de manhã, já está de noite. Todo dia, 5 horas da manhã eu levanto, ou 4 horas da manhã, eu já estou acordada aqui no meu lar, na minha casa. E eu creio que é o Espírito Santo me acordando e me despertando para esse novo tempo. Que nem Abacuque orou, aqui no versículo 1, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me tenho alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos.
E Abacuque orou, amados, anos atrás. A oração de Abacuque foi: aviva a tua obra ao decorrer dos anos. Se Abacuque orou pedindo para Deus avivar a obra, é porque Deus já direcionou Abacuque para falar isso, que seria tempos difíceis, seria tempos de muito conhecimento, de muitos livros, até a Bíblia muitas vezes é jogada um pouco para o lado. As pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais buscar a face de Deus. Às vezes são feitos grupinhos. Se você é da minha igreja, eu oro com você. Se você não é, eu não oro com você. Mas eu venho de um tempo quando eu aceitei a Cristo, que não era dessa forma. E eu estou falando para você que é cristão, eu estou falando para você que segue a Cristo. E eu tenho certeza que chegará um tempo que o Senhor vai buscar a igreja, a amada, que Jesus está voltando. Mas será que nós estamos prontos para a volta de Cristo? Será que a igreja de Cristo, está pronta? Ou será que naquele grande dia Ele vai olhar para mim, vai olhar para você: apartai-vos de mim, eu não vos conheço? Será que vão conseguir roubar a nossa coroa, como está escrito em Apocalipse? Será que essa geração que está ficando, que muitas pessoas que a gente conhece, que a gente amamos, amigos, primos, já morreram, já está no cemitério, adormecidos, esperando o dia do julgamento, quando Jesus voltar? Será que estamos prontos para o arrebatamento? Será, amados? Sabe, eu me questiono com muitas coisas que eu vivi, que vivo, e entendo que se eu ainda estou viva é porque Deus tem um propósito na minha vida, e se você ainda está viva é porque você tem um propósito na sua vida. Então eu entrei nessa live para alertar a igreja: desperta tu que está dormindo. E eu oro que nem Abacuque orou: Senhor, aviva a tua igreja nessa geração de 2025. Aviva, Senhor, levanta teus soldados. A minha oração tem sido isso, amados, que a gente venha tentar se unir. Hoje o dia está muito difícil essa união, está muito complicado, porque hoje não, eu sei mais, eu quero mais, eu entendo mais, eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo, e eu não condeno ninguém que fez curso, porque eu também fiz e faço, amados, já fiz teologia, já fiz curso para ser missionária, já fiz um monte de coisa, só que cada igreja tem uma visão, cada local tem uma visão, cada família tem uma regra a ser seguida. Então, a gente temos que entender que somos todos irmãos e que estamos sendo aperfeiçoados para ir morar no céu. Então, amados, eu venho aqui para que vocês venham entender e compreender que a gente precisamos despertar. Você que conhece a palavra, desperta tu que dorme, desperta desse sono, desperta para levar o evangelho a todas as nações, e principalmente não só a nação longe, mas perto, seu vizinho, sua vizinha, aleluia, em todos os lugares onde você passar, na escola, na faculdade, no seu estágio. A gente temos que despertar a igreja, na nossa igreja local, aonde a gente estamos congregando. Meus pastores são ali da Garagem de Fogo, congrego lá, aleluia. E em nome de Jesus vai continuar sendo assim, porque às vezes a gente quer fazer que nem Jonas, e Deus quer que a gente faça um caminho e a gente quer fazer outro, aí a gente vai passando um percurso, um caminho, porque não foi o que Deus escolheu, mas foi as nossas escolhas, foi as nossas decisões. Então que a gente venha despertar, porque essas coisas da terra, tudo vai ficar, casa, carro, tudo vai ficar. E o que vai anelar é a coisa eterna, as coisas eternas, as coisas que estão no céu. Então, amados, se as pessoas estão chamando vocês de doido, mandando você procurar psicólogo, já me falaram isso, sabe? Procura um psicólogo. Eu fiz curso também de psicanalista, amados, eu sou psicanalista. Aleluia, e continuo estudando, estou me formando também ainda. Em psicopedagogia estou me formando, estou estudando, porque o conhecimento nunca é demais. É a única coisa que ninguém vai roubar de mim e de você, é o conhecimento da palavra do Senhor. É lógico que a gente precisamos crescer no conhecimento, mas a gente precisa estar andando. Um tempo atrás, há anos atrás, eu vivia falando com meu esposo: a letra e o Espírito Santo tem que andar junto, lado a lado. Se a letra for só a letra, aí a Bíblia se torna só um livro normal, um livro feito pelas mãos humanas. Mas quando a letra, a palavra de Deus, entra no nosso coração, entra na nossa mente, que aqui é onde a nossa maior luta é a nossa mente.
Então, quando entra na nossa mente, amado, aí o Espírito Santo, junto com a palavra, vem e nos convence. E a palavra nos confronta. Por que muitas vezes as pessoas estão rejeitando a palavra que é viva e eficaz, que é a Bíblia? Porque tem muitas coisas contra a família. E são regras que nós precisamos seguir. Lá no céu não vai ter nuvens separadas. Lá no céu, a palavra de Deus fala que a gente vai ter surpresa. Que vamos ter surpresas quando chegar no céu. Aleluia. Então você lute para que você não venha perder a sua salvação. Porque existe sim o inferno e existe o céu. Mas qual vai ser a minha escolha e a sua escolha? Qual vai ser a nossa decisão? Dia após dia, ano após ano. Porque enquanto eu estiver viva aqui, mas eu tenho falado, Senhor, não me deixa me perder no meio dessa multidão. Espírito Santo, me convença todo dia. Espírito Santo, me direciona todo dia. Me dá sabedoria para cuidar das minhas filhas, dos meus filhos. E quando eu falo filhas e filhos amados, eu estou incluindo o meu genro. Aleluia. Tudo que é familiar, meus tios, meus primos, porque quando eu levantei minha mão e aceitei a Cristo, foi só com a intenção. E Deus sabe qual foi a intenção do meu coração: salvar toda a minha família, toda a minha parentela. E quando eu falo minha família, não é só eu, meu marido e meus filhos e minhas filhas, não. Aleluia. São toda uma comunidade, meus vizinhos, meus amigos, quem eu conheço de longe, de perto, porque Deus é um Deus de perto, de longe. A gente precisamos vigiar, ficar na torre de vigia e entender que Deus tem um chamado na minha vida e na sua vida. Só que a gente também precisamos entender que o tempo está findando e que Jesus está voltando. E Satanás, ele veio só para roubar, matar e destruir. Ele está vindo roubando sonhos, ele está vindo roubando e destruindo famílias, ele está vindo e roubando, aleluia, a alegria da salvação, ele está vindo e roubando a alegria da união da igreja, da comunhão da igreja, ele está vindo e roubando, aleluia, a chore, canta para o amor que temos que ter com o nosso próximo. Ele está vindo, amados, e roubando nossos sonhos, ele está vindo e roubando os sonhos de um casal sonhador que sonhou há muito tempo atrás e hoje estão lutando para estar vivo. Eu digo para o meu marido que nós dois somos perseverante, muito perseverante, porque quem conhece a nossa história e sabe do que nós dois passamos, às vezes nem entende nem compreende, porque nós dois estamos juntos ainda. Mas se eu e meu marido estamos juntos, é porque tem outra pessoa no meio, e essa pessoa é Jesus Cristo Nazareno, é Deus, é o Espírito Santo, porque casamento, amado, sem Deus, não vai muito longe, não. Não vai. Se você não ora junto, e olha que é muito difícil, porque desde a hora que eu estou tentando abrir essa live hoje e está complicado. Eu tenho parado, eu tenho estudado, eu tenho dado tempo de live porque eu queria me reservar mais, mas chegou o momento de eu retornar, chegou o momento de eu falar assim: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, não quero servir o homem, eu quero servir a ti. Então, amados, que nesse tempo, às vezes, só uma pessoa se escutar, se só uma pessoa aceitar a Cristo, se uma pessoa entender, mas entender que Deus, Ele é fiel, mas você está sendo fiel a Ele, que é isso que muitas vezes eu falo: Senhor, eu estou sendo fiel a Ti, eu estou sendo fiel ao homem. Pai, a minha oração tem sido isso, amados. Eu tenho falado: Espírito Santo, eu estou sendo fiel aos meus filhos, às minhas filhas ou a Ti? Estou sendo fiel ao meu marido ou a Ti? Porque a palavra de Deus fala que é daquele que ama pai, mãe, filho, filha, marido e mais que Deus. Mas também está escrito de Timóteo: aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel e negou sua fé. Então, cuidado, porque a palavra, elas nos confronta. A palavra de Deus, a Bíblia, que é viva e eficaz, que é mais cortante e penetrante, amados, ela confronta, ela bate aqui, depois vai bater aí em você. Então, que a gente venha ficar na torre de vigia. Eu podia muito bem... Não vou mexer com isso, não. Eu vou ficar me expondo minha casa, porque eu vou fazer uma live. Mas aí eu paro e penso que nem uns anos atrás o próprio Deus falou comigo. Porque eu também sou profeta no meu lar, amada. Eu não sou só profeta para profetizar na casa dos outros, não. Eu profetizo aqui na minha casa. Eu oro pela minha família, por isso que minha família ainda se mantém de pé. É por isso que até hoje eu procuro, sempre peço ao Senhor para me dar fortalecimento, sabedoria, que o Espírito Santo me direcione, me dá força e saúde. E se muitas vezes eu não tenho saúde, é porque muitas vezes eu não me cuido. Ou então, porque Deus tem um propósito em cima disso tudo. Porque
Eu assim creio, respeito quem não crê nisso. Respeito a visão de cada um. Que nem eu falo, que nem eu converso com meu filho João Gabriel. Filho, cada igreja que eu passo, cada igreja que eu vou, eu respeito a visão da igreja. Se a igreja não crê em revelação, eu vou ficar quieta na minha. Agora, se eu sou profeta, eu não sou aquelas profetas de ficar falando muito alto, não. E às vezes quando Deus me pega, falo, mas eu falo quando eu estou num lugar onde eu tenho liberdade para isso. Porque o Espírito me chamou para ser livre. Mas eu também tenho que respeitar o meu próximo, respeitar a igreja local, a igreja onde eu estou visitando, a igreja onde eu sou agendada para pregar, para louvar com meu marido. Então a gente precisamos entender, amados, que estamos num tempo de estarmos aliançados na palavra. Porque temos uma aliança com Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Deus mostrou famílias imperfeitas. Então não se culpe se você está se sentindo, às vezes, culpado por não estar fazendo aquilo que Deus está querendo que você faça. Vai jejuar, vai orar, vai colocar hinos, como eu faço aqui em casa. Uma vez eu coloquei um hino aqui, e na cozinha, mas entendam o que eu vou falar, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Não entregue pérolas aos porcos. E eu escutei muito grande, uma voz muito forte, que tremeu meu corpo todo quando eu estava lavando a louça aqui na cozinha aqui de casa. Por que você está entregando pérolas aos porcos? Porque eu gostava mesmo, eu ficava 24 horas escutando hino, virava a noite, eu estava no meu lar, eu estava na minha casa, então eu tinha minha liberdade. E também com um propósito, eu queria que as pessoas ouvissem a palavra através dos louvores que eu estava escutando. Só que quando eu ouvi essa voz, eu me tremi todinha, eu parei e eu falei, Senhor, eu conheço tua voz, você só está falando comigo, é para me parar com isso? Só que eu relutei um pouco, amados, e a gente passa por luta, às vezes, é porque a gente quer. Às vezes a gente põe a mão onde Deus está trabalhando, às vezes a gente põe a mão onde o Senhor quer que a gente se cale. Às vezes é momento de você calar, que nem está em Cristchat. Às vezes é momento de você falar, às vezes é momento de você ficar calado, às vezes é momento de você ouvir o teu próximo, porque hoje em dia é muito difícil você dar o seu ouvido para o próximo. Então, eu perdi uma grande profeta, porque eu me inspirava muito nela. E muitas coisas que aconteceu comigo se cumpriu através da profecia dela. Só que, infelizmente, hoje em dia as pessoas não estão mais acreditando em profetas. E os profetas estão passando por peleja, por luta. E eu tenho falado para Deus, Deus, arranca esse dom de mim, eu não quero mais isso, não. Só que uma vez que ele dá, amado, não adianta. Deus não vai revogar. Uma vez dado, é um presente, é uma dádiva. Aleluia. É algo que Deus te deu, um presente, então agarre com toda a sua força e agradeça ao Senhor por isso, porque muitas pessoas chegavam em mim e oravam e falavam assim, Adriana, eu queria tanto ser batizado pelo Espírito Santo e você já foi, sabe? Em 98 eu estava me casando. Anos atrás, amados, eu não lembro, só sei em 2023, mais ou menos por aí. Aí, às vezes, a gente canta louvores que as pessoas não entendem, só que quando eu e meu marido, a gente escolhe os louvores, que a gente louva aqui em casa, é na intenção de que? Salvar vidas, salvar almas, ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo, ver pessoas chorando, se arrependendo para ir para o céu. Porque se eu tirar um tio e uma vírgula que está escrito aqui, ou acrescentar aqui na Bíblia, amados, Deus vai cobrar de mim e vai requerer isso de mim. Porque quando mais é dado, mais é cobrado. Então a gente precisamos ficar vigilante na palavra, no Senhor, vigiar, porque há uma nuvem de testemunho nos olhando, há uma nuvem de testemunho nos observando. E será que a gente está levando essas pessoas para o céu ou para o inferno? Será que a gente está tendo espírito de engano ou espírito verdadeiro, que é o Espírito Santo de Deus? Que a gente venha estar vigilando. Quando eu estou falando isso para vocês, amados, isso eu me cobro todo dia. Todo dia. Tinha uma irmã da igreja que ela vivia falando assim, Adriana, sabe qual é o meu maior medo? É envergonhar o nome de Cristo. E isso martelava muito na minha cabeça. E hoje eu falo, Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome. E que naquele grande dia, quando o livro da vida for aberto, que o Senhor venha chamar o meu nome.
Porque, amado, que nem diz o hino, o maior troféu é estar escrito no livro da vida. É meu nome estar no livro escrito no livro da vida. É eu estar perseverando, é eu estar em oração, é eu, amados, o meu ministério, aleluia, vai se erguer. Se eu estiver erguida, se eu estiver, não é culpa de pastores, não é culpa de cursos que eu fiz, se eu não pegar a palavra, se eu ler, porque se eu pegar a Bíblia e ler de qualquer forma, vai ser um livro qualquer. Mas quando eu pego, sabe, um espelho, e eu me olho no espelho, e eu me reflito, me olhando no espelho, amados, aí eu falo, você precisa melhorar mais. Você está precisando se aperfeiçoar nisso aqui. Olha como está a sua vida com a sua filha, com seu filho, com seu genro, aleluia. Chore, canta, rabaralachai. Sabe, amada, a gente passa por um processo que a gente não entende. E como diz a Bíblia, que creio eu que está em João, não lembra, mas eu não tenho uma memória boa para gravar versículos e capítulos da Bíblia, como diz eu, quando eu falo dos versículos e capítulos aqui, eu já deixo salvo e ponho aqui salvo aqui para mim poder falar. Então, assim, amo louvar o Senhor, adoro louvar, principalmente com meu marido, e a gente escolhe hinos para isso. Então, quando eu pego o espelho, eu me reflito e olho assim, meu Deus, eu preciso melhorar. Não é porque eu estou melhorar aparentemente. Eu creio que vocês estão me entendendo. Se vocês não estiverem me entendendo, pode mandar uma mensagem aí que eu procuro e depois eu tento explicar para vocês. Então, assim, a gente precisamos nos refletir, nos olhar. Não adianta a gente apontar o dedo e ficar julgando. Quando eu aponto o dedo para você, olha os dedos que estão sendo apontados para mim. E é por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Jesus foi homem aqui na terra, amados. E eu tenho aprendido isso, a gente vai passar por aflição. Vamos passar, às vezes vem uma enfermidade, como me atacou esses dias, que eu não estava conseguindo nem andar direito aqui em casa. Aqui. Às vezes, para você é pequeno. Adriana, esses 7 miomas que tá aí no teu útero aí é pequeno demais. Só que quem é mulher e se olha no espelho, sabe que muitas vezes isso constrange a gente. Sabe quem é mulher e gosta de se arrumar, que passou um tempo, mas que se eu vou pegar vídeos antigos meus, que eu não andava arrumada não, e é porque eu não queria andar arrumada mesmo não. Será que era depressão? Não, mas era o que estava exposto dentro de mim para fora. Eu estava pregando a palavra, eu estava ministrando a palavra, eu estava louvando hinos, pregações e ministrações bonitas, belas, de pessoas que foram salvas, que aceitaram a Cristo comigo. Uma vez no hospital de Celândia, no culto à tarde, não sei se ainda tem esse culto, numa sexta-feira, meu dia, eu e meu marido, a gente saiu daqui de casa, a gente levou o violão e foi louvar lá no hospital, meu dia, numa sexta-feira, e a gente começou a cantar aquele hino do Lázaro. Eu te amo tanto, 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 tanto. Eu não recordo muito bem o hino, porque veio na minha memória agora. Mas entrou um casal chorando, amados. Não para falar de problemas, mas entrou chorando, ajoelhando e falando que queria voltar para Cristo. Que o marido queria voltar para Cristo e a esposa estava voltando dos caminhos, porque ela estava, não falo desviada, eu falo que ela estava um pouco afastada. Porque o filho pródigo se afastou um pouco do pai, mas o pai o resgatou, o segurou no braço, o abraçou, colocou o anel no dedo, deu vestes novas para ele. E é isso que Deus, o teu pai, quer fazer com você. Então levante o teu olho para o céu. Como eu sempre faço, muitas vezes, que às vezes as pessoas que me conhecem, que moram aqui perto, às vezes pode até não entender, pensar que eu estou doida, que eu estou maluca, mas não é nada disso, mas é minha renúncia. Sabe, eu cansei de lutar contra o chamado que Deus tem comigo. Eu cansei de lutar, de não fazer mais as lives. Eu cansei de lutar, de orar, porque eu sou chamada para ser intercessora, para orar. A gente está muito cheio de conhecimentos, mas a gente temos que entender que a gente temos que pedir para o Espírito Santo nos direcionar. Já pensou se Jesus tivesse que fazer um curso? E olha que ele passou por um processo, nasceu, foi homem, foi jovem, foi criança, sofreu dores,
morreu por mim e por você. Aí no terceiro dia ele ressuscitou. Mas foram 33 anos se preparando. E a gente, às vezes, a gente quer fazer tudo assim rápido, né? Então que você venha entender, às vezes você pode passar por um processo difícil com sua família. Desista dela não. Desista do seu filho, da sua filha não. Por causa das suas orações, alguém está de pé. Por causa da oração de alguém, hoje eu estou aqui ministrando a palavra. Por causa da perseverança do meu esposo, hoje eu estou ministrando a palavra para as pessoas. Que quantas vezes eu brigava com o crente no meio da rua, quantas vezes, quando eu era católica, eu brigava, não me desfazendo dos católicos, porque minha família praticamente toda é católica, e eu vejo que dão mais exemplo que muitos que estão dentro da igreja, que são evangélicos, que se dizem servir a Cristo. Então, que a gente venha compreender que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus é um Pai, que Ele não desiste de mim e de você, que Deus ainda, se você está vivo, você ainda não está no cemitério. Quantos que queriam estar no meu lugar e no seu lugar? Quantos que queriam ver os filhos crescerem, as filhas crescerem? Às vezes a gente olha para a dor do outro e não se importa muito. A gente temos que ter cuidado, mas e vigiar com o que o outro está falando, com o que o outro está pensando, que os nossos pensamentos são pensamentos de maus, mas os pensamentos de Deus é de paz, é de prosperidade, e temos que ter cuidado também, amados, até com a prosperidade. Teve uma época que eu tive muito medo de prosperar. Eu orava mesmo, eu peguei um versículo da Bíblia, que nem eu falei em uma igreja, que eu pegava um versículo da Bíblia, eu não lembro onde que está, mas eu sei que está em Reis, que é quando a viúva, o azeite multiplicava, e eu pegava só uma parte da Bíblia e eu falava assim quando eu me converti, Deus, eu quero viver do resto, eu, meu marido e meus filhos, porque eu não quero ficar com riqueza, com dinheiro, com um monte de coisa, e a gente ficar em pé de guerra, brigando que nem cão e gato, que nem cão e cachorro por causa de dinheiro. Eu não quero isso para mim, Senhor. Se eu tiver uma casa para morar, se tiver a comida dentro de casa, eu vou estar muito satisfeita. E hoje, amados, meu celular quebrou, eu não me importo, eu estou com meu tablet aqui, e assim, se vocês quiserem falar comigo e tentar falar comigo pelo WhatsApp, eu tô sem o WhatsApp, tá? Eu tô no momento sem meu celular, então tá quebrado, tá no conserto. Quando Deus entrar com providência, porque minha vida é assim, eu sou como um vento e sou soprada onde Deus quer que eu esteja. E tudo que eu faço, sou direcionada pelo Espírito Santo. Eu, por mim, Adriana, carne falando, eu não estaria aqui falando com vocês agora, não. Quem me conhece sabe que eu sou calada, sabe que eu sou muito tímida, troco o R pelo L, nem falo direito. O nome do meu marido é Cláudio, se vocês entenderem, Cláudio, tem que colocar o L no lugar do R. Então, assim, treinei muito. Quem me ajudou a falar direito foi meu esposo quando eu estava com 16 anos. E hoje nós dois estamos com 26 anos de casado. E ele pegou um espelho como esse aqui, pegou um livro que ele tinha e começou a treinar, porque eu falava muito mais errado. Na minha juventude era Adriana, quando eu tinha que falar meu nome era Diana, 33 era 33. Eu consegui o troco do meu pai falando toco, porque ele achava bonitinho a forma que eu falava. Mas aí eu conheci o Cláudio, essa bênção na minha vida. E ele começou, não, Adriana, bora lá. Não, 16 anos, bora, você vai falar direito e eu vou te ajudar. E não é que ele me ajudou mesmo, ele me ajudou e eu consegui pronunciar as palavras certas, né? Então, assim, e olha o que Deus faz, né? Deus deixou uma marca. Não, o R e o L ainda vai ficar trocando. Eu não consigo até hoje, amados. E não é por preguiça. Como eles falavam, Adriana, você tem que treinar. Mas eu treino demais. Assim, às vezes eu dou umas pausas aqui, mas porque a falta de ar veio um pouco. Aí eu tenho que dar uma pausa, mas vou continuar. Isso não vai me parar. Só vai me parar quando o meu último suspiro e eu estiver no cemitério, ou quando Deus me arrebatar, né? Ou quando Deus nos arrebatar. Então, o que eu tenho que falar para vocês, assim, se fortaleça no Senhor, porque é Ele que é sua força, é Ele que tem sido minha força, é Ele que tem sido minha alegria todos os dias, amados. É Ele, é o Senhor, é o meu Deus, é o meu Pai.
Eu brinco com minha filha que eu falo assim, que ela tem uma gata aqui, né? Que o nome dessa gata é Safira. Ela só não tá passeando aqui porque eu tranquei ela ali no quarto. Ela fica a maior parte do tempo no nosso quarto. E eu falo que eu ministro para ela, eu canto para ela, danço com ela, louvo com ela, aqui em casa, aqui no meu lar, no meu secreto, porque eu tenho certeza que cada um tem uma parte louca, cada um tem uma parte que não quer se mostrar. Aleluia, amados. A paz do Senhor a todos que entrou, tá? Eu não estou falando os nomes, porque até mesmo com o meu óculos, a minha vista está embaçando um pouco e eu não estou conseguindo ver direito. Um parece que é Paulo, né? Bom dia, Paula, paz. Outro é Queiroz Daiane, viu, rapaz, a todos. Se fortalece. Eu tenho falado para minha família, a gente tem que aproveitar cada momento. Porque a gente nunca sabe qual vai ser, como diz o pregador Cláudio Duarte, a última ceia. Qual vai ser a última ceia, quando o Cláudio Duarte fala assim, é quando a gente vai morrer, né? Quando a nossa fila e chegou a nossa vez, pronto, agora vamos ver se a gente guardou a fé. Vamos ver se a gente realmente... Porque aqui na terra a gente está lutando, mas quando a gente chegar lá no céu, será que vamos realmente ir para o céu? E a própria palavra de Deus fala, nem todos que falam Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu, não. O próprio Senhor Jesus fala mais de inferno do que do céu, amados. Por que será que Jesus falou tanto de inferno e pouco do céu? Porque eu tenho certeza, não para colocar medo na gente, nós que somos filhos e filhas, é para a gente entender que Deus, ele não quer ninguém para o inferno. Que ele é um pai, que ele nos ama, ele não quer isso, ele quer que a gente vá para o céu. Qual o legado que eu e você vamos deixar quando a gente morrer? Para os nossos filhos? Aí às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho filho. Tá, você não tem filho. Só um minutinho, mas que eu vou arrumar o tablet que está descarregando. Arrumei. Então assim, eu não tenho filho. Tá, você não tem filho, mas eu não tenho filha. Mas você tem um amigo, você tem um vizinho. Se você é uma pessoa muito só, que se isola muito, então, mas você tem alguém que você ama. Às vezes você até já perdeu essa pessoa que você ama. Mas continua perseverando, continua orando, porque, mas quando eu levantei a minha mão para aceitar Cristo, eu não pedi nada para Deus, eu não pedi casa, não pedi carro, eu não pedi nada disso. A única coisa que eu pedi, Senhor, salva toda a minha família. Aí foi quando o Senhor me deu o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele escutou o meu clamor. Então, todo dia, quando eu escuto alguém falar assim, Adriana, fulano aceitou a Cristo, sobrinha, a tua sobrinha, sabe, fulano? Eu sei, então aceitou a Cristo. E eu vejo assim, às vezes não está firmada ainda, às vezes está lapidando, está passando por alguma situação, e eu sei que é Deus lapidando essas pessoas, eu sei que é o Senhor aperfeiçoando essas pessoas, porque, amados, aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é com os olhos da minha fé que eu vejo toda a minha família, toda a minha parentela salva. E foi por isso que eu aceitei a Cristo, porque eu venho de um lar muito difícil. Não estou aqui expondo meus pais, meus irmãos, não. Aliás, eu agradeço ao Senhor pelo lar que eu vim, porque se talvez eu não tivesse tido um lar tão problemático, porque meus pais bebiam muito, teve uma época, quando eu fiquei noiva do meu marido, eu fiquei com depressão, eu sou conhecida numa igreja católica como doida, porque eu tirei o padre de cima do altar, mas eu já entendo que eu fiz isso foi porque o Espírito Santo estava me guiando ali naquele momento, porque eu não entendi os dons do Espírito Santo, né? E hoje eu tenho entendido, tenho compreendido e tenho pedido para o Senhor me dar os frutos do Espírito, mas que eu venha estar sempre aliançada nele, sempre no Senhor. Não no meu marido, porque é salvação individual, mas porque se não fosse individual, muitos casais iam para o inferno, até mesmo eu, não sei. Aí isso é algo que Deus tem que julgar, não é eu e você, não. Esse julgamento vem de Deus. Vem de Jesus, e você agradeça que hoje você está no tempo da graça, porque o Espírito Santo está nos convencendo todo dia. Eu tenho falado para o meu esposo que esse tempo da graça é mais difícil que o tempo da lei no Antigo Testamento. Porque, pelo menos no Antigo Testamento, a pessoa pecava e se arrependia, às vezes por medo, mas por temor a Deus também. A gente vê muitas histórias, porque às vezes as pessoas falam assim, não, começa a ler em João e Mateus, mas se você não pegar o Antigo Testamento, você não vai conhecer o poder de Deus, a glória de Deus,
o pai que ajudou o filho, as histórias de Moisés. É lógico que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, que Deus carrasco matou crianças, matou isso. Mas isso é lá no Antigo Testamento. Então hoje a gente está no tempo da graça, que Deus enviou o seu Filho unigênito, que foi Jesus Cristo, para, aleluia, a gente ser justificado e ter um advogado. Porque se não fosse Jesus, amados, aquele grito que foi dado lá na cruz, aleluia, aquele grito que foi dado lá na cruz, amados, rasgou o verbo, rasgou o véu, e ao rasgar o véu a gente tem livre acesso ao Pai. A gente podemos conversar com Deus. Eu posso conversar com o Senhor. Eu sei que Deus está aqui, eu sei que Ele está aí onde você está. É só você entender. Oi, Bia. Tudo bem, Bia? Então, assim, eu fico muito alegre, porque Deus me chamou e me escolheu uma pessoa tão imperfeita como eu. Uma pessoa que muitas vezes olha para dentro e fala assim, Senhor, tantas pessoas perfeitas, por que o Senhor me deu esse dom, o dom de louvar, o dom de cantar, o dom de ministrar, tantas pessoas que poderiam ter essa ousadia. E sabe, mas eu observo muito. Eu sou uma pessoa calada, mas eu observo muito as atitudes das pessoas. Eu não observo as palavras, porque palavras são jogadas ao vento. É muito fácil eu falar te amo, mas a minha atitude ser totalmente ao contrário do que eu estou falando. Então eu observo muito os frutos. E se eu vejo que a pessoa está bem, ou se ela não está bem, eu não vou julgar e ficar falando mal dessa pessoa, não. Eu vou orar. Está em pecado. Não vou falar isso, não vou agir dessa forma. Eu vou orar e pedir para o Espírito Santo convencer essa pessoa para que ela venha ser direcionada por Deus e não pelo homem, pelo Senhor, não por mim. Então, quando eu levanto e eu oro, ou quando eu estou louvando com meu esposo na igreja, nós dois sempre temos isso. A gente não queremos nos mostrar como muitos podem pensar assim. A gente quer, aleluia, salvar almas para o Senhor, porque a nossa coroa tem que estar com as pedras. E a nossa coroa só vai estar com pedras se eu salvar vidas para o reino, para o céu. Que chega, amados, o mundo já tem muita gente derrubando outras pessoas. Eu não quero ser mais uma que vai derrubar a outra. Eu quero ser mais uma que vai levantar, apesar das minhas imperfeições. Apesar de pessoas muitas vezes falar assim, Adriana, vai procurar um psicólogo. Adriana, você precisa, gente, não precisa falar isso para mim, sabe por quê? E eu não estou jogando direto aqui para ninguém, não. Eu estou falando algo que o Espírito Santo está me direcionando para falar, amém? Então, assim, eu já passei por psicólogo, eu já passei por situações complicadas com meu filho, com minha filha, mas nunca isso me fez desistir. Eu sempre perseverei, porque eu sempre acreditei que virá um dia melhor, que virá uma alegria, como tem vindo. Tem momentos difíceis? Tem momentos que eu passei que eu pensei que eu ia morrer. Tem momentos que eu pensei que meu filho ia morrer. Teve momentos que eu pensei que meu esposo ia falecer. E que eu pensei que eu ia chegar a ficar sozinha, só que Deus falou para mim, você nunca está sozinha, eu sempre estou contigo. Então, amados, a palavra de Deus falou e sempre fala comigo assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo de prosperar, como eu tinha medo de prosperar. E eu sei que no tempo dele, ele vai dar minha casa própria. Eu sei que no tempo do Senhor, ele vai agir com a forte mão dele para prosperar e fazer os desejos do coração do meu marido, que a gente está sendo aperfeiçoado. Eu só não quero, amados, que vocês venham pensar assim. Eu podia estar colocando, tem muitas músicas que eu coloquei lá no chat GBT. Olha para vocês verem. A gente tá tanto com conhecimento, com isso, com aquilo, e que a internet, o conhecimento, a ciência, tá alavancando, como eu vejo muitas notícias. Só que Jesus está voltando, amados. E isso está lá em Gênesis, isso começou em Gênesis. O Espírito Santo já estava pairando lá. Aleluia. No início, quando Jesus falou, com a própria boca, falou, faz terra, faz céus. Vocês conhecem a palavra. Quem não conhece, leia. Mas, gente, não acredite nas palavras que eu falo aqui, não. Vai meditar, vai conferir também na Bíblia, vai entender, vai tentar compreender o que está escrito na palavra, o que Deus quer de você, porque você não é um qualquer. Você não está aqui na terra por estar. Você está aqui por uma razão, por um propósito,
de Deus. Agora, se, como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se eu, Adriano, ou você, está habitando no esconderijo do Altíssimo, que é Deus, então você está bem guardado. Agora, se você não quer ficar debaixo da potente mão do Senhor, debaixo da potente mão de Deus, e não quer ficar debaixo... eu acabei de falar, mas Jesus amado, me deu um branco aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, aquele que está habitado no esconderijo do Altíssimo vai entender que vai ter Deus para proteger. Agora, se você não quer estar habitado, Deus não vai te forçar. Não, você tem que ficar comigo. Não, eu quero você ir para o céu. Ele é um pai. Satanás faz isso. Ele vai te obrigar. Vai te obrigar a fazer coisas que você não quer. E muitas vezes não é só Satanás, não. Às vezes é a sua vontade mesmo, a sua carne falando mais alto. Aí vai depender da sua decisão, se você vai querer ou não. Então eu estou aqui mais para falar que Jesus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, mas eu estou sendo fiel? Você está sendo fiel a ele? Aos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas? Ou você está assim, não, eu vou ser levado pelo vento. Ou como diz uma música aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, assim, que você venha entender que Deus é teu amigo, que Ele é tua torre forte. E eu tô falando aqui porque realmente, amados, Ele tem sido meu amigo. Ele tem sido minha torre forte. Ele tem sido meu pai. Ele tem sido minha mãe. Ele tem sido meu guia para poder cuidar dos meus filhos, dos meus amigos, do meu genro, da minha genra. Então, assim, é loucura, amados. Sabe, uma vez meu filho estava numa crise aqui. Sabe como foi que ele se acalmou? Quando eu coloquei um Gonzaga e comecei a dançar com ele, uma música do mundo mesmo. Na época que eu era do mundo, eu coloquei e isso foi fazendo ele se acalmar e eu fui dançando com ele. Mas a gente não sabe, a gente não entende os propósitos de Deus, não. Se você for ler tipo, Gênesis e Apocalipse, principalmente no Antigo Testamento, você vai olhar e falar, nossa, que Deus carrasco, que Deus ruim, que Deus mau. Ele não é mau não, amados. Ele ainda entregou o Filho dele, Jesus Cristo Nazareno, por mim e por você. E Jesus derramou o sangue dele ali na cruz. Aí você imagina um pai. Mas você pode falar assim, irmã Adriana, mas Jesus foi Deus. Sim, amados, ele foi Deus. Eu acredito na Trindade, Deus, Pai e Espírito Santo. Mas ele foi homem aqui na terra. Ele sentiu dor. Está em Isaías isso. Ele foi homem de dores. Ele não foi o Jesus lindo, bonito. Foi homem de dor. Eu não lembro onde que está o capítulo. Mas, às vezes eu não falo para você poder meditar e procurar e pesquisar onde que a irmã Adriana falou. Quem sabe, coloca aí para mim. Coloca aí para mim poder estar falando e você estar confirmando, as pessoas olhando também. Vamos parar de julgar. Vamos tentar auxiliar, ajudar. Olha, eu acredito em psicólogo. Olha, eu acredito em psicanalista porque eu sou uma estudante de psicanalista. Eu me formei, mas eu ainda estou me formando, eu estou cursando ainda, eu ainda não estou atendendo porque eu ainda estou me preparando, eu não me vejo assim muito capacitada ainda para poder exercer a função do curso do certificado que eu fiz, até a carteirinha eu tenho, mas eu ainda não me vejo pronta para poder atender alguém com problemas na mente, mas o maior psicólogo é Jesus Cristo. Ele foi o maior psicólogo que existiu aqui na Terra, Jesus Cristo Nazareno. Ele é o maior carpinteiro que pega uma pessoa torta e faz dela uma pessoa nova. Ele pega alguém que o mundo não dá nada, que não tem parente, que não tem pai, que não tem mãe, que está aí na rua, está jogado. E que as pessoas olham, passam de reto, passam de longe, porque está sujo, porque está fedendo, aleluia. Mas Deus não, Deus olha como um filho amado, um filho amado. E se você está passando por um processo difícil, entenda que o Espírito Santo está com você, você não está sozinho. Olha só que coisa linda que Deus deixou para mim e para você. Jesus foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo aqui na terra. E ainda deixou o Espírito Santo morando dentro de mim e de você. Então seja profeta para você também. Não espere um profeta ou alguém, uma palavra.
ou então entrar no Instagram, vai entrar no seu quarto, vai ajoelhar, ou então se você não tem força, se você está com algum problema no joelho e não pode se ajoelhar, ore em pé, mas ore deitado, mas ore, busca a Deus, porque o que Deus quer e o que o Senhor quer é que a gente venha se arrepender, mas a gente está no tempo de arrependimento. Quando eu estava lendo o livro de Abacuque hoje, e eu meditei muito, Abacuque estava perguntando para Deus o que estava acontecendo. Abacuque, olha como está nos dias de hoje, de 2025. Que a gente venha ser Abraão, que a gente venha ser um Abraão nessa terra. Será que Deus pode encontrar em mim, você, um Abraão, um Moisés, um Elias? Ou você vai ficar só trazendo à sua memória a esperança do que Moisés fez? Você não quer fazer parte dessa história? Você não quer, às vezes, muitas vezes pode ter outro livro, e em cima desse outro livro vai ter sua história também, mas qual vai ser a sua história? Vai ser uma história de perseverança, que nem foi de Moisés? Ou vai ser uma história de murmuração, de quedas, mas vai ser uma história que você caiu, mas você levantou? Porque você não levantou, não foi porque o homem te levantou, foi porque Deus te levantou. Porque Ele é teu advogado, Ele é teu juiz. Ele é que te fortalece, Ele que vai te guiar, Ele que vai te, aleluia, vai te convencer. É o Espírito Santo que está me convencendo e te convencendo todo dia que Ele é fiel. É Ele que faz nova todas as coisas. Ele é um Deus de novidade, Ele é um Deus de ontem, de hoje, de sempre. Ele é um Deus que ainda faz milagre. Mas para Ele fazer, eu preciso crer, eu preciso colocar minha fé em ação. Aleluia, eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que Deus, se o Senhor quiser, Ele pode pegar esse meu homem e fazer sumir. Ele pode fazer um câncer desaparecer. Ele pode fazer um morto ressuscitado. Mas para isso acontecer, Deus quer que alguém levante e faça isso. Deus quer que a gente não fique acomodados, amados. Deus quer que a gente venha, aleluia, colocar em prática, se movimentar e colocar em prática o que a gente tem aprendido, o que a gente tem, aleluia, ouvido falar. E eu tenho falado para o Senhor, Pai, onde que está os dons de maravilhas? Onde que está? Eu nunca vi, amados, eu não sei se vocês viram, mas eu nunca vi alguém se levantando de uma cadeira de roda, por exemplo. Onde que estão essas pessoas que tinham esses dons? Por que hoje em dia não tem mais? É porque acabou a fé? É porque não estão mais acreditando, não, amados? É porque faltou a busca. Faltou a busca. Porque a palavra de Deus fala, que está escrita em Jeremias, buscar-me-ei e me achareis, se me buscareis de todo o coração. E quando a gente busca o Senhor de todo o coração, a gente vai encontrar a Deus. A gente vai encontrar a porta estreita, não a porta larga. As pessoas estão querendo reformar a porta, mas a porta ainda é estreita. E só vai entrar no céu quem entrar pela porta estreita. E o caminho é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus, é Cristo, é o Nazareno. E cuidados, temos que ter muito cuidado, porque às vezes Deus entrega um dom para mim, para você, e a gente não podemos ficar com inveja do irmão. A gente precisa mais nos levantar e fortalecer um irmão em oração. Fortalecer um pastor que caiu em oração. Fortalecer uma pastora em oração. Apesar que muitos falam que a Bíblia não dizem que não tem pastora. Eu sei, amados, que realmente não tem. Eu também conheço a palavra e eu sei disso que não tem. Mas aí eu me inspiro na história de Débora, que estava debaixo de uma árvore e que foi juiz para um povo todo. Ali a Bíblia não fala que Débora foi uma pastora, mas fala que ela foi uma juiz no meio daquele povo, naquele tempo. No antigo, uma mulher se levantou para poder estar revogando a força daquele povo, para poder estar levantando e criando leis. Então, às vezes pode falar assim, Débora, eu não conheço a Débora, mas acho que está em Números ou em Juízes, eu não lembro, é só vocês ir lá procurar. Porque eu faço isso para vocês, aleluia, procurar. Ler a Bíblia, revisar, meditar na palavra, comer essa palavra. E eu tenho me levantado esses dias e tenho falado, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não venha, eu vou estar de pé. Ainda que as pessoas me critiquem, ainda que as pessoas venham falar de mim, isso é meninice, isso ficou doida, isso é loucura. Eu não estou mais nem aí, amados, porque vão criticar. Vão criticar se eu estiver bem. Como eu falei em uma live uma vez, vão criticar do meu olho que é pequeno, vão criticar que às vezes é fundo, vão criticar da minha boca que é muito pequenininha, que nem eu também gosto muito dessa boca que é pequena.
Vão criticar do meu sorriso, vão criticar do meu dente, vão criticar de você, vão criticar do meu cabelo, do seu cabelo, vão criticar na forma que você fala, se você fala muito alto, ou se você fala muito baixo, ou se você fala mansinho, quietinho, aleluia. Então, amados, se fortaleça no Senhor, olhe para o céu. Salmo 121, elevarei meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele está no céu, amado, Ele está me observando e observando você. Como será a nossa estadia aqui na terra? Que nós somos peregrinos numa terra estranha. Eu sou peregrina numa terra estranha. Esse meu corpo aqui é uma terra estranha. Eu vou ser renovada quando eu morrer e quando eu vou para o céu, porque eu creio e eu vou continuar falando isso, amados. E que Deus venha fortalecer você, que nessa manhã, nessa breve palavra, que o Senhor venha te fortalecer, venha te abençoar, venha te fortalecer todos os dias, te dando sabedoria, discernimento, que o Espírito Santo venha te envolver com a força dele, que ele venha te envolver e te convencer, tomar na sua mente, seu ouvido, seu coração, tomar na sua boca, porque quando a gente fala, não somos nós que falamos, é o Espírito Santo que vai falar na nossa boca. Para isso, Jesus deixou o Espírito Santo aqui na terra, que a gente não venha nos envolver com coisa errada, e que quando nós percebemos que estamos num caminho errado, que a gente venha voltar, retornar ao caminho e voltar e fazer tudo de novo, mas dessa vez fazendo certo. Amém, amados? Então, assim, quero deixar um beijo, um abraço para todo mundo. Às vezes eu sumo um pouco, aí eu apareço novamente, né? Mas é meu jeito, é assim, tá bom? Porque eu tenho relutado um pouco. Acho que eu tenho feito que nem Jonas. Às vezes essa casa aqui está sendo a minha baleia. Estou me escondendo muito. Mas muitas vezes e Deus é Pai e Ele nos corrige, e eu tenho passado por umas correções, e eu sei que é Deus me corrigindo. E eu glorifico o Senhor, eu dou graças ao Senhor pela correção. Porque a palavra de Deus fala, Ele é Pai, Ele me corrige. E por isso Ele me ama. Porque se Ele não me amasse, Ele não ia me corrigir. E se Ele não me corrigisse, se Ele me entregasse as minhas próprias paixões, mas eu estaria perdida. E eu não quero me perder no meio da multidão. Eu não quero me perder com meu marido. Eu não quero me perder no meio dos meus filhos e das minhas filhas. Eu não quero me perder no meio dos meus amigos. Eu não quero me perder até mesmo na igreja local onde eu estou congregando. Eu quero me perder nos braços do Pai, nos braços do Espírito Santo. Eu quero ser levada e guiada pelo Espírito Santo. Eu quero ser direcionada todos os dias até o último suspiro da minha vida. E sabe, eu tenho falado, Pai, quando eu morrer não deixa ninguém ir para o cemitério, não. E eu vou deixar isso aqui gravado aqui, amados. Vocês vão... Quando eu morrer e não tiver ninguém no cemitério, porque vai ser algo que é o desejo do meu coração. Eu não quero ninguém chorando, não, mas eu quero o pessoal alegre. Porque se eu morrer, e eu tenho falado por causa que a gente vai morrer, é velhinho, deitado na cama, nossos netos, nossos bisnetos, vai encontrar a gente dormindo na cama abraçadinho, só que quando eles vão chamar, a gente não vai estar mais ali, só vai ser nosso corpo, eu vou estar lá no céu, lá no Espírito. Talvez seja por isso que muitos me chamam de doida, de louca, não só por isso, mas eu sei que é um dom tem um dom que Deus me deu, que quando Deus me pega, as pessoas falam que eu sou doida. Então, assim, e eu glorifico ao Senhor, porque a alegria dele ter sido minha força. Quem conhece a minha história, desses meus 46 anos aqui na Terra, olha para mim e fala assim, por que essa mulher ainda está viva? Eu já ouvi pessoas falar isso para mim, irmã Adriana, por que você ainda está viva? E também teve pessoas que virou para mim e falou assim, sabia que você é a minha referência? Eu falei, misericórdia, mãe, eu sou sua referência, então cuidado. Porque o processo que eu já passei, as lutas que eu já passei, os choros, os lamentos, as murmúrias, mas sempre Deus me fortalecendo, me levantando em cada queda, porque sempre foi Ele, irmãos. Sempre foi Ele, sempre foi o Senhor. E eu falei para essa irmã, amada, então eu peço para Deus que Ele venha te fortalecer e te dar graça. E me sinto honrada em você falar isso para mim, uma pessoa improvável como eu. Eu me sinto honrada. Então, assim, amados, que você venha ser abençoada, amém? Que você venha ser fortalecido no Senhor. Não no homem, mas no Senhor. Se você está passando por uma luta, entenda que Deus é contigo.
Ah, mas Deus é comigo, por que, que eu estou passando por essa luta? É porque Ele não desistiu de você. Então agradeça a Deus. Porque se Ele tivesse desistido de você, você já estaria ou morto ou preso. E louvado seja o Senhor pelos processos que nós passamos. Porque muitos processos que nós passamos são decisões nossas. Aleluia. Por exemplo, se eu mandar você pegar um cocô agora, vamos dizer, né? Vai lá, pega aquele cocô e come. Você ia fazer isso? Não ia, mas. Então foi decisão sua, eu não vou fazer isso. Por exemplo, se eu sei que eu amo pão, às vezes eu troco a comida pelo pão. E leite, café, até minha gata, ela mia aqui atrás de mim pedindo leite. E eu fugindo do leite, ela querendo leite. E o pão também, né? Porque eu tô passando por um processo que eu não posso comer essas coisas, mas a vira e mexe eu temo, mas eu coloco um ovo em cima frito para poder, orientada pela médica, na academia que eu tô fazendo lá com meu esposo, com meu filho, que o treinador falou, né? Se você tá comendo pão, coloca pelo menos um ovo junto. Então eu tô fazendo isso. Então, amados, o que eu quero dizer com isso tudo? Se cuide. Sabe? A salvação é individual. Mas entenda também que Deus tem um chamado na sua vida. Você já pediu e já perguntou para o Senhor qual é o chamado? Se é profeta, se é pastor, ou se é ministra da palavra, se é louvor. E eu vou deixar claro aqui também, eu não sou levita não, tá? Eu não sou da área do louvor não. Eu auxilio o meu esposo e às vezes vocês podem me pegar louvando algum hino, é porque Deus tocou no meu coração para ministrar aquele hino. E às vezes eu fico triste, porque às vezes eu quero colocar um hino que tocou muito no meu coração e que vai falar, e que vai para poder tentar salvar alguém, que não vai ser eu, vai ser o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas para a salvação, para saquear o inferno e povoar o céu, porque um dia quando eu tentei me matar, que eu fui para uma pista ali no Pé Norte, eu falei para um pastor que me tirou daquela pista lá, e me colocou numa moto e me deixou bem aqui na esquina daqui de casa, e eu falei para ele lá na pista, se você me tirar aqui, eu vou saquear o inferno e vou povoar o céu enquanto eu estiver aqui na terra. É isso que eu vou fazer. E não vai ser minha força, não vai ser eu, vai ser o Espírito Santo, porque eu, Adriana, não posso fazer nada. Então o Espírito Santo vai me direcionar, vai me dar sabedoria e eu vou ter palavras para poder falar. E infelizmente as pessoas por dinheiro, às vezes vai lá, eu posto lá no YouTube lá, e acaba acontecendo de direitos autorais, né? Então é por isso que eu tenho entrado nos chats GBT e tenho colocado uns hinos. Eu pego uma Bíblia, o versículo da Bíblia aqui e coloco lá e peço isso mesmo, por robô, fazer uma música e através dessa música eu faço um hino e coloco e tento colocar os hinos, né? Porque, por exemplo, se eu colocar um hino aqui nessa live aqui que não seja da minha autoria, vai até cortar e se eu jogar no Facebook, por exemplo, a música não passa e às vezes até corta a mensagem que eu estou querendo passar para vocês. Então, o que eu quero falar para você? Você é especial? Sim. Você é filho? Sim. Mas você é filho e filha se você estiver buscando ao Senhor, meditando nele. Ainda que você não esteja na igreja, mas se você estiver meditando, buscando a Deus, vai chegar um tempo, uma hora que você mesmo não vai resistir. E quando você menos esperar, você... Opa, estou na igreja, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque não foi você, foi o Espírito Santo que te levou ali, amém? Então eu vou orar por você. Pai, toma cada um que entrou nessa live. Senhor, toma esses que eu conheço, aqueles que eu não conheço. Senhor, envolva eles agora com o teu Espírito Santo, aquele que está pedindo, Senhor, para restaurar a saúde, restaura a saúde. Deus, toma a mente daquele que está com depressão, aquele que está, Senhor, pensando em suicídio. Espírito Santo, vai no coração, vai na mente, tira esse espírito que tem tentado roubar a vida dessas pessoas, desses pais, dessas mães. Pai, eu sei que tua palavra está se cumprindo e que está se levantando pai contra filho, filho contra pai, e que o amor de muitos está se esfriando, mas eu te peço, Pai, não deixe o nosso amor se esfriar, que a gente venha ser uma geração que venha levantar o outro que está caído, aquele que está mendigando, aquele que está, Senhor, se a gente temos condições, a gente temos, sim, uma palavra amiga para falar, que a gente venha falar, mas não para, Senhor, afrontar essa pessoa e deixar a pessoa envergonhada, mas que a gente venha levantar com amor, como teu Filho Jesus nos ensinou, porque, Pai,
Ai, chora, foi um grande exemplo, foi o Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu te peço, toma cada um que entrou nessa manhã e fortalece, abre portas e comporta do céu. E conforme o teu querer e a tua vontade, como rezamos e oramos a oração do Pai Nosso. Obrigada, Senhor, porque é um privilégio. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. E se estamos em espírito, se não estamos na carne, a gente vai estar fortalecendo a Deus. Agora, se a gente está na carne, a gente vai fortalecer a quem, amados? Então, que Deus te abençoe. Multiplique a tua saúde. E vigie tuas palavras. Fique na torre de vigia. Porque para derrubar, há muitos. Mas para levantar, há poucos nessa geração. Amém? Que você venha ser um Abraão. Para estar levantando em oração. Amém? Porque ainda há justos. E Deus nos justificou. E eu vou terminar colocando essa música que eu fiz, amados. Mas assim, entre aspas, eu coloquei no chat GBT, tá bom? Então eu coloco sempre no finalzinho. Então assim, você é filho, amém? Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima. Não vou falar que vou ficar todos juntos ao horário não, tá bom? Paz do Senhor. Beijo. Acabou. Ah, e outra coisa, se quem quiser falar comigo, pedir uma oração, pode entrar no privado, tá bom? Eu falo e oro.